paz esteja sobre a sua vida nesse dia 14 de janeiro, né? O segundo domingo do ano, e nós vamos mais uma vez falar sobre a palavra de Deus. Eu estou muito empolgado para o nosso segundo O que você deveria saber. Vão ser vídeos postados todos os domingos. Se Deus assim nos ajudar, se Deus nos der sabedoria, conhecimento, fôlego de vida, nós vamos fazer essa série e vamos continuar fazendo ela, onde todo domingo eu vou postar um vídeo sobre o que você deveria saber, seja para você cristão, você não cristão, independente. Lembrando que seria de bom grado que você se inscrevesse no nosso canal, certo? Você clica aí embaixo, ative o sininho, você vai ver que você vai apertar num sininho que fica aqui embaixo, inscrever-se. Depois de inscrever-se, você se inscreve no canal e vai aparecer o sininho, magicamente. Depois você vai clicar, você vai ver que vai fazer um sonzinho mágico. Brincadeiras à parte, estou eu aqui com a Bíblia para falar da palavra de Deus. Roda a vinheta! O que nós vamos ler hoje se encontra no livro de Marcos, versículo 35, assim diz a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Queridos, é de grande valia esta passagem, porque nos ensina um princípio sobre as coisas que Deus faz, pela qual às vezes a gente deixa passar batido, que é o sendo já tarde. Primeiro ponto, nós não podemos limitar Jesus à nossa vista, ignorando a visão que recebemos. Lógico que no vídeo anterior eu já dei uma pincelada nisso, mas agora eu queria explanar um pouco melhor. Preste atenção. Sendo já tarde, ele nos orienta, mesmo que tarde, pois o nosso tardio às vezes é apenas o agir de Deus. O tarde de Deus não deve ser o nosso tardio, porque Deus ele já planejou tudo e todas as coisas que ele por você fará já está descrita, já está feita, já está realizada, já está criada. Só falta o fazer de Deus, porque todas as vezes em que Deus faz alguma coisa, ele já criou isso. Jesus age muito na transgressão principalmente das nossas conformidades e expectativas. Você não pode viver a sua vida cristã, você não pode viver aquilo que você imagina, você não pode viver em detrimento da promessa de Deus, esperando que Ele vá atender às suas expectativas. De forma alguma, talvez Ele vá fazer isso. Ele não age pela expectativa do ser humano, porque provavelmente pela sua expectativa você vai se desapontar. Mas o que Deus quer fazer é quebrar a sua expectativa e às vezes quebrar para melhor e não para pior. Tem pessoas que eu já ouvi falando, mas todas as vezes que eu orei, todas as vezes que eu pedi, Deus nunca atendeu meu pedido, Ele sempre fez alguma coisa diferente. Por mais que era melhor, mas eu pensava que Ele ia fazer do meu jeito. Porque o nosso jeito é formalizado através de uma expectativa. Mas nós devemos andar através da convicção daquilo que Ele já criou. Jesus, Ele vem para ultrapassar os nossos limites, mesmo que já seja tarde. Por exemplo, às vezes você coloca um limite. Nós precisamos entender que a fé é para a gente entrar na dimensão do que ainda não foi visto, para fazer o que não foi feito, para viver o que não foi vivido, para perceber o que não foi percebido, para entrar numa dimensão daquilo que ainda não foi contemplado. Preste atenção, todas as vezes que Deus quer realizar algo para você, todas as vezes que Ele fez uma promessa, isso vai transgredir o nosso pensamento, para entrar numa nova atmosfera do nosso entendimento. A fé é loucura para os homens, mas é a sabedoria de Deus. Não devemos ficar ficcionados na expectativa que nós colocamos na nossa cabeça. Não, Deus vai fazer desse jeito e Ele vai arquitetar assim. Não, Ele vai quebrar essa expectativa, mas Ele vai fazer muito além do que você sonhou e pensou. Por isso que muitas vezes nós não vivemos pela fé, porque aceitamos apenas aquilo que já foi visto, experimentado, realizado, planejado. A gente
queremos a conformidade de fazer apenas o que a gente domina, o que a gente controla, o que a gente molda, que a gente já está familiarizado. É tipo assim, eu sonho com um carro que eu já vi, eu sonho com uma vida que eu vi, eu sonho com aquilo que eu já vi as pessoas falarem que vivem, eu quero viver a mesma coisa, mas Deus não quer que você viva aquilo que você já viu, porque a dimensão que Ele quer te colocar está muito além daquilo que você imagina. Eu estou gravando esse vídeo, mas eu sinto de Deus de falar para você o que Deus quer fazer para você, o que Deus quer fazer por você, em você, com você, vai muito além do que você já imaginou ou planejou. Ele quer quebrar esse limite, Ele quer fazer o que já é tarde. Às vezes você está ficcionado naquilo que você controla. Deus vai usar essa habilidade que eu tenho de falar e vai me colocar numa dimensão, vai me usar, mas o que Deus quer fazer é quebrar esse protocolo e usar em você, inclusive naquilo que você não consegue controlar. Jesus quer passar o limite. Entenda uma coisa de uma vez por todas: quem quer Jesus no interior tem que começar a aceitar no coração o desconhecido. Aí você vai ver o novo de Deus. Aí você vai ver a revelação. Aí você vai ver e você tem que sair da conformação daquilo que você já viu, pegando a informação que você já assimilou para fazer possível aquilo que você já contemplou. Mas o que Deus quer fazer com você e em você e por você é além do que aquilo que você sonhou, pensou, planejou, criou. Ele quer fazer o que Ele já criou. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Por isso não devemos nos conformar com a idade, com a capacidade, com a zona de conforto. Mas Paulo, já passou do tempo. Eu não tenho mais idade para estudar. Eu não tenho mais... Pouco interessa a Deus isso. Porque o que Deus quer fazer não depende do seu tempo, da sua idade, do seu conforto, do seu convívio, daquilo que já está familiarizado por você. O que Deus quer fazer quebra as barreiras do seu entendimento. Pense, será que essa situação difícil não é Deus possibilitando entrar em algo desconhecido? Eu não sei de que forma você está vendo esse vídeo, mas pense, reflita. Será que essa situação difícil, que não tem saída, será que isso não é Deus nos possibilitando entrar em algo novo, algo que você não conseguiria fazer com as suas mãos? De que quando você for colocar no lápis, na ponta do lápis, como foi, da onde saiu esse dinheiro, da onde saiu esse recurso, como Deus abriu essa porta, como foi que aconteceu, você não conseguirá entender, porque o que Deus tem para a sua vida quebra as barreiras do seu limite. Muitas vezes Deus precisa matar o seu sonho para tirar você da zona de conforto. Ele mata o seu sonho, muitas vezes frustra para te mostrar que o que ele pode realizar sobre a sua vida é muito maior do que aquilo que você já planejou, muito maior do que aquilo que você já imaginou, mesmo que seja tarde. Como Jó, na sua conformidade e conforto, ele já havia chegado no seu ápice, aposentou, estava em paz, ele vivia riquezas, tinha família, já tinha inclusive uma bela família, tinha escravos que trabalhavam para ele, tinha pessoas que trabalhavam para ele. Porém, Deus chamou o capeta para mexer em todas as suas áreas, para mexer e levar Jó para um novo e perfeito lugar. Preste atenção, porque você deve estar pensando que eu estou louco agora, mas entenda o que a palavra diz, entenda o que a passagem diz. Jó, no capítulo 42, versículo 5, veja bem. Pensa comigo, Jó estava bem, Jó tinha uma família, Jó já estava... Então, aquilo já estava na zona de conforto de Jó, mas o que Deus queria para Jó não era simplesmente que ele tivesse os recursos que o céu poderia proporcionar, mas entrar numa nova dimensão. Veja só, Jó, capítulo 42, versículo 5, olha só, 42, 5. Depois de toda aquela luta que ele viveu, eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois de toda essa luta, depois de tudo aquilo que ele passou, ele começou a contemplar aquilo que ele jamais pensava. Eu te conhecia só de ouvir, só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos.
Por isso, estou envergonhado de tudo o que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão num monte de cinzas. Deus teve que frustrar sonhos, casas, recursos, riquezas para colocar ele numa nova atmosfera. E você pode até se perguntar, mas depois de velho? Mas depois que o tempo já passou? Agora eu não tenho mais oportunidade. Eu vejo os pregadores de hoje em dia, eles pregam desde os 12. Eu vejo os cantores aí, ó, o que tem de cantor novo. Eu vejo as pessoas que são obreiros, eles são obreiros desde a sua juventude. Mas ainda assim, Deus tem um projeto para você a realizar, que quebra as barreiras do púlpito, quebra as barreiras da igreja, quebra as barreiras. O que Deus tem para você é uma dimensão nova. Pois é, Deus faz sendo já tarde, fora de hora, fora de contexto, longe do que tínhamos imaginado. Quando você achar que você está vivendo tudo o que pensou, sonhou, planejou, Deus vai aparecer, creia, aparecer e dizer: vamos atravessar para o outro lado. Melhorando, vamos atravessar esse seu limite aí. Vamos, se você estiver disponível, você vai atravessar do outro lado. Não pense que Deus está ajudando você a realizar o seu sonho, para falar amém para suas realizações. Mas Ele veio como Cristo nos levar ao caminho que transgride para mudar e elevar o nível. Não vá para a igreja pensando que ali é uma busca da ajuda de Deus para realizar os nossos sonhos. Ele quer te mostrar o bom e perfeito caminho a ser realizado e quebra os seus limites e sonhos. Quando Ele diz, vamos para o outro lado, não é para um lugar confortável, amigável, favorável, mas o lugar é hostil, sem possibilidade, sem recurso, com gente indesejada. O caminho é oposto. Você vai entrar em ambientes que você, aos olhos, quando você olhar para a situação, como você olhar para esses ambientes, certamente você não entraria. Numa hora, inclusive, que você já imaginaria que era tarde. E de um lado, inimaginável. Porém, pela palavra de Cristo. E Ele se responsabiliza pelo recurso que deve ser usado neste ambiente. Atenda o chamado, mesmo que pareça tarde. Passe para o outro lado. Não fique olhando pela sua visão, mas passe para o outro lado. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Se você se inscreveu aí, pela sua inscrição. Deixe um comentário, o que você está achando, o que você acha que deveria mudar. Inclusive alguma pergunta que você tem desejo, né? Alguma coisa que você gostaria de saber sobre a Bíblia, sobre Deus. E assim nós vamos construir algo pela palavra de Deus muito mais poderoso do que simplesmente experiências superficiais de estudos e palavras superficiais, porque nós estamos falando sobre a palavra que pode mudar a nossa vida. Meu muito obrigado. Aqui é Paulo Guima do canal Simples Rebento, tá? Fique com a paz do Senhor, que Deus abençoe, a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz e graça, shalom, independente, Deus abençoe vocês e meu muito obrigado. Um beijão no coração de vocês, aquele abraço, Deus abençoe e paz.